Vocês lembram do caso Shelton? Olha, na última sexta-feira, completou um ano do crime que chocou o estado de Sergipe. Essas imagens que vocês estão vendo é do dia em que tudo aconteceu. Vou relembrar um pouco a sua memória do que ocorreu. A morte de Shelton Luiz Santos, um jovem de apenas 28 anos, cheio de sonhos, cheio de vida. Ele residia com a família no conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital, no dia do crime. Que é esse dia aí que vocês viram as imagens. Toda essa confusão de pessoas correndo. Ele estava em uma avenida do bairro Farolândia, aguardando a apuração das eleições municipais. Todo mundo ali naquela expectativa, uns curtindo, outros mais ansiosos, todo mundo junto nesse momento. Ele estava com amigos e também com familiares ali na torcida por um determinado candidato a vereador. Meu amigo, o que parecia ser apenas um momento, né, de certa confraternização ali com amigos, familiares, de repente se tornou uma grande confusão, com tiro e tudo mais. Shelton teria tentado conter a briga. A vítima, ele estava tentando conter a briga e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo que teria vindo de um policial que estava à paisana no meio do tumulto. A Polícia Civil indiciou por homicídio qualificado o policial suspeito de atirar em Shelton. O inquérito foi concluído e segue no Tribunal de Justiça de Sergipe. O policial está solto. E a família da vítima não entende. Mas por que ele está solto? E a justiça nesse caso? Foi isso que eles precisaram fazer ao vir aqui à TV Atalaia, pedir por ajuda, pedir que a gente cobrasse por justiça. O repórter David Sacramento está ao vivo com o irmão da vítima. E a gente vai ouvir dele como foi o andamento dessa investigação, o porquê que esse policial ainda está solto. David, boa noite. Agora é com você, meu amigo. Boa noite, Mariana. Boa noite para todos que estão nos acompanhando aí no Cidade Alerta. E justamente isso que você falou, porque é uma situação realmente que indignou muito a população do estado todo de Sergipe. Que você imagina só que o Shelton, ele estava justamente aqui nesse local onde a gente estava, nesse bairro, né, aguardando a apuração de um vereador amigo da família, quando do nada começou essa briga entre essas duas mulheres, sendo que uma delas realmente era a namorada desse policial militar aí, que é autor justamente dos disparos, né, de um dos disparos que atingiu o Shelton no pescoço. Depois que ele foi atingido por esse policial, ele chegou até a ser encaminhado, né, ao hospital aqui em Aracaju, mas infelizmente ele não resistiu. Dias depois veio a notícia do falecimento dele. E aí agora, né, a Polícia Civil já concluiu a investigação e indiciou esse policial militar por tentativa de homicídio e por crime tentado. E agora o caso está sendo remetido aí para a 8ª Vara Criminal daqui de Aracaju e também para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Nós estamos neste momento aqui com o Charles José, que é o irmão do Shelton, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre esse pedido da família, que com certeza o que vocês mais desejam nesse momento é de fato a celeridade desse processo na Justiça, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite, boa noite. Realmente, o que a gente pede é a celeridade dos fatos ocorridos, porque o que acontece a gente vê que as coisas estão muito atrasadas, sabe? A gente não tem uma informação, sabe? E muito complicado tanto para a gente, que é para mim, que sou irmão, e principalmente para meu pai, porque o tempo vai passando, a gente busca informações e não tem nenhuma informação em relação ao acontecido. A gente anda muito pelo conjunto, sabe, por Aracaju, e a gente acaba encontrando com pessoas que fazem a mesma pergunta: como é que está o caso? O policial já foi preso? E a resposta que a gente tem é que não, que nada aconteceu ainda, o policial segue trabalhando normalmente e a gente que fica enclausurado. Na verdade, a gente que fica preso, né? A gente fica preso porque, na onde a gente vai, a gente fica com aquele medo, aquele receio, sabe? De que nada aconteça, de que possa acontecer uma represália com a gente. Então a gente tem muito medo. A gente pede que as coisas aconteçam de forma mais rápida.
Charles, sabe? naquele dia, né, que aconteceu toda a situação, você consegue relembrar de algum ato, de alguma informação importante? Porque você falou que você chegou logo depois do acontecido, Correto. não é mesmo? Correto. Então, o que acontece? Foi logo em seguida, eu passei, vi meu irmão, né, no momento lá comemorando, e logo em seguida, acho que aproximadamente uns 10 minutos depois, eu comecei a receber algumas ligações. Né, muita gente me ligando, dizendo que meu irmão tinha acabado de pegar um tiro. Eu fiquei meio que sem acreditar, né, porque eu tinha acabado de falar com meu irmão. Então, quando eu fui até o local lá, realmente, eu pude constatar meu irmão lá desfalecido no chão e o pessoal tudo ajudando, aquela correria para botar dentro do carro. Aí foi quando ele foi encaminhado aqui para o José Franco. Do José Franco ele ficou aproximadamente meia hora, por aí, foi logo encaminhado para o Hospital João Alves, onde ele ficou 12 dias e veio a falecer depois dos 12 dias. Charles, eu queria até saber de você, né, sobre isso. Se você acredita que exista uma demora na celeridade desse processo, porque, olha só, Mariana, eu estava conversando com ele aqui um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo, e o Charles estava contando que somente agora que o pai dele começa a cair a ficha, que o pai dele começa a dar sinais de que está sentindo mais falta do irmão dele, até por algumas atividades que eles costumavam a fazer juntos, e que agora ele sente essa falta, não é mesmo? Correto. Não sei se agradecer a Deus, né, se é isso que eu posso estar falando. Minha mãe, ela faleceu há aproximadamente 2 anos atrás. Ou seja, seria a pessoa que era para estar sofrendo muito mais que meu pai, né? Mas o que acontece? Meu pai era muito apegado a meu irmão. Muito apegado. Carne e unha, os dois. Muito, muito íntimo. E assim, com o passar do tempo, meu pai foi começando a sentir falta. O refúgio do meu pai começou a ser a bebida. Ele começou a beber demasiado. Beber constantemente mesmo. Então a gente começou a cobrar isso do meu pai. Disse, pai, porque o senhor está bebendo demasiado. Aí ele disse uma palavra pra gente que foi, sabe, fatal, foi crucial. Ele disse, você hoje é pai. E eu disse, correto. Ele disse, imagine você perder sua filha. E da forma com qual aconteceu. Então assim, eu não tive mais resposta para dar ao meu pai. Inclusive agora nesse sábado, a gente estava com ele no hospital. Meu pai é um cara que sempre foi durão, sabe, muito brincalhão, mas porém duro, muito rude. E o que acontece? Ele chegou e se abriu com a gente. Infelizmente eu acho que eu tô com depressão. E meu pai foi um cara que nunca acreditou em depressão, até porque minha mãe teve depressão e ele sempre levou meio que na brincadeira, nunca acreditou. Ah, isso é coisa da cabeça, não existe. E realmente é coisa da cabeça. Então eu pude estar com meu pai agora, essas 2 semanas, internado justamente devido a isso. E ele foi bem realista comigo, ele disse, eu acho que eu tô depressivo. Charles, olha, agora vamos escutar um pouquinho, porque a nossa apresentadora está nos chamando lá no estúdio. Ela gostaria de perguntar alguma coisa para você. Tranquilo. Olha, primeiro eu quero que você repasse para ele. Eu não sei se ele está me ouvindo, viu, meu diretor? Eu não sei se ele está me ouvindo, mas aí o David faz isso para mim. Primeiro, meus sentimentos. O relato dele está chocando a todo mundo aqui. A gente está falando de um irmão, né? Ele perde o irmão. Aí na casa dele ele já tinha perdido, né, a mãe. E agora o pai dele, extremamente apegado a esse filho, já tinha sofrido a morte, né, da esposa, sofre aí a morte do filho. E agora, olha o que causa, gente, a morte de uma pessoa numa família inteira. Como ela desestrutura. Agora esse pai está com depressão, está com diversas questões emocionais, com a ausência desse filho. Então aqui, você pode ter certeza, diz a ele, David, que ele vai ter sempre vez e voz, porque é esse o nosso dever, é cobrar por justiça, é cobrar por celeridade. E aí eu quero saber dele, o que nesse momento, David, é dito para ele em relação a essas investigações. Na prática, o que é repassado para ele? Olha, Charles, a nossa apresentadora, né, ela expressou os sentimentos dela e falou que aqui na TV Atalaia você vai sempre ter espaço, você e sua família, para poder realmente externar esse sentimento, que a gente sabe que é duro mesmo, né? Sim. Perder um ente querido, uma pessoa amada. Então, a gente está relembrando aqui mais uma vez, foi muito bem relembrado lá por Mariana, sobre o espaço que vocês, como família, vão ter sempre aqui. E ela aproveitou a oportunidade para perguntar também para você o que está sendo dito para vocês em relação ao processo, em relação ao andamento, às investigações. A polícia, né, os investigadores estão dando esse retorno para vocês, familiares? Não. Infelizmente a gente não tem nenhuma resposta em relação à polícia. Assim, Deus é muito bom com a gente. Sempre foi muito bom com a gente desde o início. Graças a Deus a gente pôde ter, apesar de ser muito conhecido, né, algumas páginas da internet acabou ajudando a gente. São pessoas que têm conhecimento na área jurídica e acabam passando informações para a gente. E um advogado também, amigo da gente, por sinal acabou se tornando amigo,
ele acabou ajudando a gente, ele acabou pegando o caso, né? Que estava com outro advogado, na verdade, e a gente acabou, através da amizade, pegando, né? Pegando mais informações através desse advogado. Mas isso agora é muito recente, mas em relação à polícia a gente não tem nenhuma resposta não, a gente não tem nenhuma informação não, nada. Mas vocês estão acompanhando a situação através dos advogados, através das pessoas que sabem e entendem das leis, não é mesmo? Correto, isso mesmo. Através disso. Agora, informação policial, não. Infelizmente, a gente não tem nenhuma resposta. Sabe? Eu queria saber de vocês também se o policial já foi identificado. Já foi identificado. Ele foi identificado com 2 dias. 2 dias após o crime, ele foi identificado. Ele se apresentou na delegacia, por ironia do destino, no mesmo dia que eu e meu pai fomos prestar depoimento, ele foi prestar depoimento na mesma data, na mesma hora. Aí acabou conciliando da gente conhecer a pessoa e verificar que era uma pessoa realmente conhecida. Muito obrigado, Charles, tá bom, pelos esclarecimentos. Então tá aí, né, a dor da família e, claro, a gente aproveitando aqui, né, para externar nossos sentimentos e relembrando esse caso, né, emblemático, a gente já pode chamar de um caso emblemático, que realmente chocou muito a comunidade e a gente vai realmente relembrar ele quantas vezes forem necessárias aqui no Cidade Alerta, na programação da TV Atalaia, né, e também acompanhar, claro, todas as investigações, não é mesmo, Mariana? Eu volto com você no estúdio. É verdade, David. Eu agradeço pelas informações, pela sensibilidade aí na entrevista e reforço mais uma vez a importância da celeridade nos casos judiciais, porque muitas vezes a gente mostra que, inclusive casos até que a gente mostra de feminicídio, o homem é preso e depois ele acaba sendo solto através de um habeas corpus porque o julgamento não acontece. A gente quer entender esse atraso dos julgamentos. É isso que a gente está querendo entender. Porque a pessoa já foi identificada, já se sabe quem é o principal suspeito. E cadê esse julgamento? Cadê essa celeridade da justiça? Peço mais uma vez, meu diretor, um posicionamento que a gente tenha, uma nota um pouco mais direcionada nesse sentido. A gente vai voltar, meu diretor também está sempre aqui em parceria comigo. A gente sempre está unindo as nossas opiniões, as nossas decisões. Ele acaba de me dizer que amanhã vamos voltar a falar sobre esse assunto para entender melhor o porquê desse atraso da justiça no julgamento do Shelton, né? Da morte, na verdade, do Shelton.